Vamos voltar ao noticiário internacional para falar agora da eleição do Equador, que vai ser decidida pela tradicional disputa entre esquerda e direita. Na campanha, promessas de combate à violência, principalmente depois dos assassinatos a políticos e ameaça aos partidos nas últimas semanas. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, está aqui para nos explicar os detalhes de um fim de semana que foi agitado, né, Favalli, na política latino-americana. Boa noite. Boa noite, Brown. Saudação a quem nos ouve, a quem nos assiste. Como o Brown falou, o final de semana agitado na América Latina, porque também teve eleições na Guatemala. Mas eu queria começar com o Equador. A gente vem acompanhando a situação no Equador. Falei de Guatemala e Equador, dois países que não aparecem muito no nosso radar, mas as atenções voltadas para o Equador, principalmente depois do assassinato a um candidato, um outro político de um outro partido e outros dois candidatos à presidência receberam ameaças de morte. A gente entende que a segurança pública passou a ser um item prioritário aí nas campanhas. E foi assim. Então agora a gente vai saber quem é o vencedor no segundo turno, que vai ser disputado ainda em 15 de outubro. E até lá, as campanhas, então, desses candidatos, a esquerdista Luísa González, apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa, e Daniel Noboa, que é filho do homem mais rico do Equador, da direita. E aqui a gente vê, olha, chegam no segundo turno, a Luísa González recebeu 33% dos votos, Daniel Noboa 24%, mas o que eu queria chamar a atenção é que ambos começam a campanha do segundo turno falando em combate à criminalidade. A Luísa González ainda é um pouco mais ambiciosa, falando que quer uma cooperação entre polícia e exército, sendo que são forças de segurança, elas parecem iguais, mas são bastante diferentes. Ela também tem uma proposta muito audaciosa, ela quer atrair 2,5 trilhões de dólares em ajuda externa, investimentos. Isso é 5 vezes o PIB do Equador. Tem potencial para isso? Tem. É a segunda maior reserva de petróleo da América Latina, só perde para a Venezuela. Então, tem esse potencial. Enquanto o Daniel Noboa fala de uma produção industrial sustentável, se ligando aí a uma pauta mais verde. Agora, por que é tão importante a gente entender aí o que acontece no Equador? Por conta desse aumento enorme na criminalidade. Só que eu falei que não é só no Equador que houve eleições. No domingo, a gente ficou sabendo quem é o novo presidente da Guatemala, subindo um pouco, saindo da América do Sul, indo para a América Central. A gente então passa a conhecer Bernardo Arévalo. E ele fala o seguinte: tem uma agenda social importante, combate à corrupção e combate à criminalidade. O Arévalo, Bernardo, ele é filho de Juan José Arévalo, que já foi presidente da Guatemala entre 1945 e 1951. Tinha uma pauta bastante progressista aqui. O Arévalo entrega o poder a uma ditadura depois da década de 50 na Guatemala, mas ele deixou uma herança muito importante, que é essa agenda social. Ele cria, por exemplo, o sistema social de aposentadorias, dar mais colchões sociais aos moradores da Guatemala. O filho agora surfa aí nas mesmas propostas. Por que eu estou chamando aqui a atenção da Guatemala? Só para a gente olhar onde está a Guatemala nesse quadrilátero da violência na América Central. Guatemala tem 20 homicídios a cada 100 mil habitantes. É um número muito alto. Se a gente olhar a vizinha, El Salvador 18, Honduras 38, Nicarágua 8. Agora, por que a gente tem que olhar para essa América Central? Aqui ao sul tem a produção de cocaína. No norte, nos Estados Unidos, o consumo de cocaína. E este é um corredor de entrega. Então, quando a gente tem candidatos que falem sobre corrupção, combate à miséria, estou falando disso aqui, ó. Na Guatemala, o índice de corrupção, ele está em 150, numa lista que vai até 180. Ou seja, está numa lista de observadores internacionais de um dos países mais corruptos do mundo. E a miséria está presente em 54% da população. Então, quando a gente tem um candidato novo que fala de agenda social, combate à corrupção e combate à criminalidade, temos que dar esse voto de confiança para saber se realmente ele vai conseguir mudar a situação de um país extremamente pobre e muito corrupto. Brown. Tem que acompanhar. Valeu, Favalli. Boa noite.